Mais que um podcast, o Papo de Progresso é um verdadeiro testamento de ideias, só que hoje a coisa tá séria, mas um pouco divertida. E não é um paradoxo, né, Dr. Lucas? Não. Temos aqui um convidado e uma convidada que vai ajudar você a pensar diferente. Obrigado, que grande alegria tê-los aqui. É um prazer. Eu que agradeço. Lucas, a Bruna já tá acostumada, né, Lucas? Com os holofotes, com os microfones, Léo com as Dias. entrevistas. É uma grande referência, ela tem um projeto que me inspira muito. Eu, como filho de mãe solo, pesquiso a paternidade. Nós vamos falar bastante sobre os padrões comportamentais. Às vezes a gente fala que mora num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas se nós olharmos de uma maneira científica, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, em depressão, burnout. Aí leva isso para um grupo de network, que é resultado de 14 anos em uma semana. Ainda bem que não acontece na Zona Leste, né? Não, capaz. Lucas, eu vou dar as honras para a doutora Bruna. Doutora Por Bruna, favor. o que é importante saber sobre você como doutora, como Bruna, para quem está nos acompanhando, espectadoras, espectadores, só para a gente criar aquele letramento, aquela conexão boa. Eu sou a doutora Bruna Kusumoto. Sou filha de pai japonês com mãe índia, por isso que eu sou meio exótica, tá? Lógico, por causa disso. Sou advogada, sou professora universitária. Escrevo um monte de livros e também participo de vários programas de televisão, mas principalmente sou uma combatente à violência doméstica, luto pelo direito das mulheres. E isso não quer dizer feminista, isso quer dizer abraçar uma causa de mulheres que, infelizmente, não tiveram seus direitos por muito tempo protegidos e hoje estão sendo protegidos e falados. Então, não é feminismo, isso se chama humanizar, é entender. E, além disso, eu sou presidente hoje do BN Power, que é um grupo nosso de network maravilhoso que ajuda milhares de pessoas, primeiro, a entender o que é ser empresário, porque a gente sai da faculdade sabendo direito, mas a gente não entende nada o que é ser empresário. E depois a gente cria, assim, um grupo, um relacionamento forte e aprende a vender o que nós somos e o nosso produto. Maravilha. Lucas, doutor Lucas. Bom, como a Bruna falou, nós somos membros do BNI Power. Eu faço parte da comissão de afiliação que avalia as pessoas que vão se tornar os novos membros. Então, a Bruna está como presidente, ela que tem a batuta, e eu decido quem entra ou quem não entra no BNI. E quem permanece também, né? Também a comissão de afiliação tem esse poder de deixar entrar ou botar para fora. Eu, como profissional, como a Bruna disse, eu atuo com empresários. E empresários no Brasil, eles não são profissionais, eles são técnicos. Então, eles saem da faculdade como bons engenheiros, bons médicos, mas não como bons gestores. E isso acaba fazendo com que eles se entrem em dívidas, principalmente com o governo. E aí vem a Silva e Silva Advogados e ajuda essas empresas a se manterem vivas, apesar dessas dívidas tributárias. É isso que a gente faz um pouquinho, bem rápido, aí a gente vai aprofundando no nosso bate-papo. Eu, quando organizo, não um roteiro, mas a intenção de cada episódio, eu estava agradecendo a Deus por tudo que aconteceu na minha vida nos últimos 11 meses. Tive uma reunião com a nossa diretora regional, Luciana. Ela falou, nossa, Gabriel, as pessoas às vezes elas se assustam com os seus resultados, como você foi se desenvolvendo na rede, mas de uma maneira muito aprofundada, porque você pergunta, você estuda, você lê. E isso, infelizmente, doutora Bruna, eu falo até com peso no coração, você como professora, a nossa geração, a nossa população, ela não está buscando mais o conhecimento, aprender, embora o Lucas seja mais novo que eu, é uma pessoa que tem mais experiência. E eu trago um princípio cristão, que a humildade antecede a honra. Me ensina, o que você acha? E, infelizmente, tem um estudo que revela que 85% dos brasileiros, eles não compraram um livro nos últimos 2 anos. Como você sente esse impacto na sala de aula, no dia a dia, nas dinâmicas
Você participa de várias dinâmicas, sejam elas pessoais, sociais. Como você olha para isso? Acho que o maior ponto sobre isso é o analfabetismo funcional. As pessoas não sabem falar, não sabem conjugar o básico. Eu não estou falando aqui de pretérito do futuro do presente, não. Estou falando básico. Então, são coisas que nós analisamos, não é porque a pessoa só é simples, não é por isso, porque eu vejo pessoas que em tese têm faculdade, mas que fez uma faculdade só para ter um diploma, mas que nunca leram, só passaram na prova porque o professor só aplicava o que estava na matéria. Porque, infelizmente, existem faculdades que obrigam nós, professores, só a pedir o que foi dado em aula, tá? Tem, infelizmente. Então, as pessoas não leem, não fazem questão. E na hora que a gente vai perguntar sobre algo que não está dentro da matéria, que bastava ele ter um pouquinho de contato com um jornal, com uma notícia de política. E assim, política em geral, internacional, nacional, um pouco de história. A pessoa não consegue construir um raciocínio. Então, as pessoas começam a fazer o quê? Não pensar. E aí, o resultado disso, de não ler livros, de não ler um jornal, de não ler sequer uma notícia, porque só lê manchete, né, também. Leram a headline e falam assim, opa, isso aqui eu já sei tudo, já entendi tudo. E aí não lê o texto. As pessoas acabam ficando o quê? Alienadas. Preguiçosas e totalmente manipuláveis. É isso que eu vejo. E aí não vão para a vida, não evoluem. Por quê? Porque aquilo é onde ela consegue ir. Porque ela não faz mais do que precisa. Só faz o que faz para sobreviver. E aí eu vejo um monte de alunos e pessoas ao meu redor que não leem, que acham que a leitura é algo desnecessária, sendo que não é. A leitura, ela faz você mudar tanto a sua visão pessoal como profissional. A leitura te traz conhecimento. Hoje as pessoas escutam muito podcast, escutam vídeos, e tudo bem, eu acho que são complementos, mas nada substitui uma leitura. Eu estava ouvindo a Bruna falando e eu me lembrei de uma matéria que eu vi há pouco tempo e decidi conversar com alguns amigos da minha irmã, que são pessoas mais novas, a minha irmã é da geração Z, e não falando de geração aqui, mas, sim, né? E eu ouvi da boca de um amigo dela falando o seguinte, para que eu vou pensar se a inteligência artificial faz isso por mim? Eu não preciso pensar. Eu jogo no chat GPT, ele me traz a resposta. Ele falou, eu preciso responder a pergunta. Então, hoje, muitas das pessoas estão preocupadas em responder uma pergunta e não em entender o que foi perguntado, para que ela tenha uma opinião própria. Então, eu acho que hoje, aliado com o que a Bruna falou do analfabetismo, tem a preguiça ou o desinteresse em entender o que está sendo perguntado. Então, se você pergunta o que é 1 mais 1? 2. Mas para que você perguntou? Qual que é o objetivo da resposta? Isso não tem. Então, falando um pouco do nosso mundo jurídico, eu acho que a gente vai sofrer bastante daqui a algum tempo, porque as pessoas estão parando de perguntar o porquê das perguntas. Estão querendo só responder as perguntas, né? Gente, tem um segredo para quem é ou host ou co-host. Você já foi alguma vez host ou co-host? Já. Já. Porque a nossa cabeça, ela fica a milhão. E você tem que ter um cuidado para não ter um roubo de fala e, ao mesmo tempo, concatenar as perguntas. E, entre muitas coisas legais que eu quero trazer aqui para o nosso episódio, eu acredito que, às vezes, a gente enxerga mais longe, é que nós conseguimos nos debruçar em ombros de gigantes, e eu não quero dizer isso, colocar para baixo, mas são pessoas que nos impulsionam para cima, para, de repente, falar, olha, filho, minha mãe sempre me falou isso. Eu não consegui chegar em muitos lugares, mas você é desbravador, inquieto, eu trabalho desde os meus 10 anos. Vai lá, faz, acredita. O que ajudou vocês chegarem até aqui, sabe, Bruna? Quais foram as referências, o chamado, aquilo que mexe no coração, que independente do resultado faz você continuar, você, Lucas, continuar? Eu tenho um pai e uma mãe que são extremamente exigentes. Então, meu pai, toda vez que eu saía para jogar futebol, que ele era contra, por óbvio, né? Ele falava, você sabe quantos japoneses estão estudando na sua frente quando você tá indo jogar bola? Eu falava, mas é um futebol, faz bem pra saúde, vai estudar. Porque futebol não vai pagar suas contas. E outra coisa que ele falava todos os dias da minha vida, eu acho que eu ouvi isso até os 25 anos. Você vale pelo aquilo que você sabe. Se você parar de estudar, você tá para trás.
Então, eu não tinha nem como não estudar e não ficar inconformada e não saber, porque o meu pai ele sempre me instigou muito a estudar. E a minha mãe é extremamente competitiva. Então, assim, tudo eu tenho que ser a primeira. Ou seja, unir quero ser sempre a melhor. Então, para eu ser a melhor, eu tenho que saber quase tudo. Ou pelo menos tentar saber de tudo, né? Porque de tudo a gente não sabe, mas a gente busca. E um pai que sempre falou que a única coisa que vai fazer a diferença na minha vida são os meus estudos. Unindo isso, eu nunca parei de estudar. Prova disso é o tanto de pós-graduações, LLM, MBA, mestrado, enfim, que eu tenho. E não pretendo parar de estudar tão cedo, porque, além disso, virou uma fuga para mim, né? De tanto falar, eu estudo ou tô lendo. E acho que o meu pai e minha mãe, acho que fizeram realmente a diferença na minha vida. Bom, eu tenho uma história, eu não lembro exatamente, mas é uma história que meus pais contam, de que eu tinha ali 2 ou 3 anos... E meu pai voltou para casa do escritório e ele tinha aquelas pastas típicas de advogado, sabe? Aquelas pastas. E um belo dia eu peguei aquela pasta, botei debaixo do braço porque era muito pesada para eu carregar e falei assim, tô indo pro fórum ver processo. Ou seja, acabou quase que sendo um destino eu me tornar advogado e hoje eu tenho o prazer de dizer que, além de filho do meu pai, eu também sou o sócio dele. Então, meu pai hoje é meu sócio e o propósito do nosso escritório foi exatamente essa aliança entre a experiência dele e a minha energia da juventude, de querer mais, de estar antenado com questões mais tecnológicas. Então, eu acho que foi isso que me fez chegar até aqui. Essa possibilidade, como você mesmo falou, está no ombro de gigantes. Então, eu estava no ombro de gigante como pai e decidi estar no ombro de gigante como um sócio. Então, eu acho que isso tem uma característica muito forte na minha vida e em quem eu sou hoje. Uma coisa que eu percebo, nos reunindo aqui, né? O Daniel Goleman, que é o grande pai da inteligência emocional, ele fala que existe uma ressonância límbica. Tem gente que você bate o olho e fala, vou com a cara, e quando você encontra, parece que você se reencontra. E o verdadeiro... o contrário também é verdadeiro. Tem gente que quando você encontra, você fala... O famoso santo não bateu, O santo não bate. Bruno, eu percebo isso muito no mestrado da GV. Um desafio muito grande com um sabotador, com uma síndrome de impostor, desse horizonte adversário. Parece que quanto a gente mais estuda, mais se dedica, parece que a gente não chega. O meu psicólogo, ele virou pra mim quando eu tinha 35 anos, hoje eu tenho 41, ele falou assim, olha, você não casa com a Lorena, porque primeiro, você não sabe ser amado, então você quer cuidar de todo mundo, você quer comprar presente pra todo mundo, você não sabe nomear as suas dores, a gente já tá junto há algum tempo, você não é mais menino. E o seu próximo setênio, ele é muito decisivo. O Jung, ele fala que o homem, ele passa pelo processo de individuação dos 35 aos 45. Ele falou, tá na hora de você entender o que você quer pra sua vida. Você quer desfilar em 9 escolas de samba, você quer ir na igreja de manhã, você corre meia maratona, à noite você come 5 pizzas. Só na Groenlândia acontece isso, né? Ele falou, cara, vai chegar uma hora que você vai precisar criar raiz. E eu sei que outras pessoas, não você, às vezes podem ser inquietos. Quais foram os momentos que a vida ou te parou, ou que você falou, preciso respirar, tranquilizar, porque se eu continuar nessa potência toda, pode dar ruim. Já aconteceu isso com você? Uma única vez. Quando eu entreguei a dissertação de mestrado, eu fiquei doente. Quando eu entreguei... O ano que eu tinha que escrever a dissertação, eu terminei o noivado, fui traída, e pra mim aquilo foi a pior dor do mundo. Só que japonês tem uma filosofia, né? Você só chora um dia. Então, eu chorei um dia e falei, eu tenho que trabalhar, eu tenho que escrever a dissertação e tenho que dar aula. Porque eu já dava aula no COGEA da PUC, que é a pós-graduação da PUC. Eu não tinha muito o que fazer. E aí, eu comecei a escrever, trabalhar e fazer tudo isso. E malhar, e jogar meu futebol. E fazer outra pós-graduação junto, de constelação familiar. Era a cada 15 dias no sábado. Enfim, eu tenho um probleminha às vezes. E ir na igreja, porque toda semana também vou. Tem que ter muito assim, né? Você tem que ter horário para tudo. E aí, quando eu entreguei, foi no dia 4 de dezembro de 2019. Eu lembro que a minha irmã falava assim, eu tava com uma tosse horrível. Ela falou, cara, teu pulmão vai sair.
Aí eu entreguei, eu fiquei doente. E aí foi o único ano, 2020, que eu fiquei 6 meses sem estudar. Sem fazer nenhum curso. E aquilo foi bom, mas ao mesmo tempo foi horrível. Porque para eu entender que o ócio se faz necessário na nossa vida, é irritante. E assim, eu sempre meditei, então eu gosto do meu silêncio, só que meia hora de silêncio já tá bom, né? Não precisa ficar 6 meses de silêncio. Então, foi necessário esses 6 meses. Acho que foi a única época da minha vida. E agora eu tô me preparando pro ano que vem, né? Que eu vou engravidar esse ano. Então, no ano que vem eu vou virar mames. E aí eu tô me preparando psicologicamente, porque eu vou ter que diminuir as minhas atividades extracurriculares. Não, o escritório um pouco, a academia um pouco, né? Mas os cursos principalmente. Mas isso me dá muito medo, tá? Deixa eu te contar uma coisa, Bruno. Não é um pouco não, viu? Alguém que tem uma pequena de 4 anos pode te afirmar. Não é só um pouquinho, não. Viu? Eu tô tentando, só um pouco já tá bom. O professor Pedro Calabresa, eu fiz uma pós na PUC de Neurociências, aí depois eu quis aprofundar tanto com ele e com a Carla Thier. Ele fala que o ajuste fino do autoconhecimento, esse caminho de autoconceito, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero entender meu propósito de vida. É aquilo que você se propõe. Então, nós somos competitivos. Viraram para mim em 45 dias, falaram, se você trouxer 4 convidados, 4 visitantes, tantas referências. Eu falei, eu tenho 3.500 pessoas no meu celular. Eu era membro 100 pontos em menos de 2 meses. Só que às vezes a gente não percebe. Eu ouvia isso muito quando eu era criança. Gabriel, você não tem a noção da força que você tem. E, às vezes, esse excesso de cobrança pode nos paralisar, né? É, pode. É que eu não consigo... Eu não sou uma pessoa que eu fico paralisada. Porque eu não... Eu tenho uma velocidade de pensamento muito rápido. Só que essa velocidade é que me faz fazer coisas que eu possa me arrepender ou minha saúde. Não é nem eu me arrepender, a minha saúde se arrepende. Eu fiquei com uma infecção urinária e eu não tenho dor. O japonês geralmente não tem dor. E aí vai pro rim... Fui pro hospital, coágulo de sangue na urina. Tem que internar, tá bom. Aí, eu colocou lá, falei, tô ótima, vou dar aula. E minha mãe, menina, o médico mandou você descansar. Eu falei, não, mas eu tô descansando, tô deitada, preciso dar aula. Aí, eu tô lá, dando aula pra galera, não sei o quê. Daqui a pouco o médico chega, olha pra minha cara e fala, onde você quer chegar, fofinha? Falei, uai, tô dando aula, o que o senhor fala com a minha mãe que eu tenho que fazer? Ele falou, você vai morrer. Porque se o seu corpo tá pedindo para você ficar quieta e você não tá respeitando, o corpo vai parar. Então, vira e mexe, eu entro nessas contradições internas, porque isso é ser um pai, uma mãe competitiva, um pai exigente, e que para mim isso é o normal. Eu não sei ser diferente disso, mas que os excessos são ruins, e aí você vai ficando velha, você vai aprendendo que os excessos são ruins, né? Porque o corpo mostra... Tudo vai vindo, ansiedade, insônia, você vai, pelo amor de Deus. Até algo que parece ser um excesso positivo, ainda assim é um excesso. Então, a vida vai ensinando, né? A gente acalmar. Todo excesso, ele acaba escondendo uma falta e, principalmente observando a jornada empreendedora, às vezes para o empresário, para o tomador e tomadora de decisão, quando encaram uma dívida com bancos, vem essa ansiedade, vem a solidão corporativa, que eu acredito que é onde nós conseguimos criar uma conexão, porque eu trabalho com desenvolvimento humano organizacional e a comunicação. Teve um estudo nos Estados Unidos com 16 mil funcionários de várias empresas, 48% das pessoas não têm conversas difíceis. Não tem isso que a gente... Parece que gosta da treta, né? Não, vamos sentar aqui e resolver agora. A pessoa vai protelando. Muitos homens escondem dos seus parceiros e parceiras, dependendo da estrutura afetiva, a situação das empresas. E aí eu queria perguntar para vocês, de que maneira vocês podem ajudar esses profissionais que, de repente, têm um problema com uma dívida bancária, ou agora reforma tributária, né, doutor? Como vocês olham para isso? Quer começar? Posso começar. Vou passar um cenário, Gabriel, de experiência mesmo. Não é nada teórico. 90% dos meus clientes, eles chegam até o meu escritório quase que em uma pré-falência.
É uma situação muito severa. O meu escritório é quase que como uma UTI das empresas. Então, eles chegam lá já em um ponto quase que irremediável. É quase porque para tudo tem remédio, né? Mas, e exatamente pelo que você falou, o empresário, aliado com o que nós dissemos lá atrás, que ele não é um empresário profissional, ele vai negando. Eu não consegui pagar esse mês, mas mês que vem eu resolvo. É a fé. É. Fé inabalável. Eu vai não dar consegui certo. pagar esse outro mês, mas no mês que vem eu consigo pagar os outros 2 e o corrente. E ele vai negando isso até não poder mais. E aí ele começa a negar isso para dentro da empresa. Isso começa a refletir dentro da casa dele e ele não tem coragem de sentar com a família e dizer: precisamos baixar o nosso padrão de vida. E ele passa a sustentar o padrão que ele tinha anteriormente, devendo imposto, pegando empréstimo em banco, FDIC, fintech, agiota. Tudo o que ele pode fazer para não ter a conversa difícil, ele faz. E aí chegamos na mesa do nosso escritório. Doutor, tenho tanto e tanto de dívidas tributárias. E aí, como a gente veio conversando para cá, dificilmente você vai encontrar um empresário que deve ou imposto ou banco. Ou ele escolhe por qual ele vai começar. Ou ele começa com o banco e depois vai para o imposto, ou ele começa com o imposto e depois vai para o banco. E aí essa situação começa a ficar quase que insuperável. Mas isso talvez vá ter uma mudança muito significativa agora, porque na semana retrasada tivemos a promulgação da lei complementar 225, que trouxe a figura do devedor contumaz. Agora a Receita Federal diz o que é contumaz. E o nome não é bonito e as penas que esse devedor vai passar a ter também não são bonitas. Uma empresa que é tida como devedora contumaz, ela pode ter o seu CNPJ declarado inapto. Isso significa que você fica impedido de emitir notas fiscais, participar de licitações, de inúmeras coisas. Ou seja, vai ser como se a Receita Federal matasse essa empresa. Então, se você for considerado um devedor contumaz, você pode ser considerado como uma empresa morta. Mas não precisa ficar tão desesperado, porque tem critérios, não é qualquer devedor. É um devedor que faz isso de forma estruturada, quase que como uma diferença comercial. Ele não tem um diferencial comercial de competência, de entrega, não. O diferencial dele é: eu não pago imposto, consigo fazer o produto mais barato. Basicamente é isso. Então, isso por um lado é positivo, mas vai doer. E muito. E em muitas empresas. Então, para os empresários que faziam as coisas de uma forma escusa, de uma forma Desordenada, né? Eu não diria nem desordenada, porque a figura do devedor contumaz não necessariamente é a desordem. É exatamente o contrário. É a estrutura criada É o dolo. para isso. É a vontade de. É. Então, sim, pode atingir a pessoa que fazia de forma desestruturada, que ela era só desorganizada, só caótico mesmo? Sim. 75% das empresas, mas tudo bem. É. E o restante dos 25% a gente coloca na conta do estruturado. Exato. Então, assim, é uma figura que vai afetar muita gente. Muita gente. Mas quais são os requisitos, Lu? Hoje, requisitos: 15 milhões de dívida. Precisa, parece um número muito alto, né? Dependendo da empresa. Mas é um número muito fácil de ser atingido. Então, dívida de 15 milhões, você precisa ter essa dívida, essa inadimplência de forma estruturada e reiterada. Então, você precisa ter ali um período por essa dívida sendo inadimplida, e esse dívida tem que superar
todo o patrimônio conhecido dessa empresa. Ou seja, se a sua empresa tem um patrimônio de 40 milhões, provavelmente você não vai ser declarado um devedor contumaz. Mas, novamente, normalmente quem faz isso de caso pensado, a empresa não tem um grande patrimônio, não é, Bruna? Então, você tem esses 3 requisitos: dívida de 15 milhões, dívida reiterada e estruturada, e o patrimônio não o patrimônio da empresa é inferior à dívida, você vai ser considerado um devedor contumaz. A ideia do governo é fazer com que o brasileiro tenha amor em pagar imposto. Tipo o americano nasce com amor. Se você não pagar imposto, ele te denuncia. Porque isso é um crime, literalmente, para eles. O outro cidadão te denuncia. Fala, cara, eu tô pagando imposto, ele não tá. E eles sabem que o sistema estrutural do Estado precisa de imposto. E isso é a ideia do Brasil. É trazer isso, né, Lucas? E isso... Essa figura do devedor contumaz, aliado com a reforma tributária, que vai mudar não a forma só de arrecadação. A reforma tributária, ela vai mudar o conceito do imposto dentro da empresa. Primeiro, porque isso vai passar a ter uma estrutura muito mais equilibrada no longuíssimo prazo. Tá? No curto prazo, só vai piorar. Não tenho boas notícias para o empresário. No curto prazo, a ideia de simplificação da reforma... Já se tornou... É uma ideia. Não é nem uma ideia. Quem vende essa ideia de que a reforma tributária veio para simplificar, a gente está falando de 20 anos para lá. Mais que depois de 2035? Não, só até 2033 nós vamos conviver com os 2 sistemas. Então você vai ter que viver no passado, no presente e no futuro. Porque você tem que manter o que você já fazia. Aí você vai ter que... Já agora em 2026, uma boa parte das empresas estão obrigadas a implementar o sistema. Não vão estar obrigados a recolher o imposto, mas já estão obrigados a recolher através do sistema, tá? Recolher não. Fazer a escrituração contábil. Fazer a escrituração contábil. As notas fiscais. Eu estava tentando uma palavra mais fácil, mas fugiu. Até 2033, você vai estar convivendo com esses 2 sistemas. Depois de 2033, a gente não sabe o que vai acontecer. É uma incógnita. Ainda hoje, falando em reforma tributária, a gente não sabe quais são as alíquotas. Eu não sei quanto você vai pagar de imposto em 2027. Se a empresa não tiver cuidado, ela não tem break-even, ela quebra. Não, mas hoje você nem consegue saber qual vai ser. Porque não tem uma alíquota. Eu não sei te dizer o quanto a sua empresa vai pagar de imposto. O governo não definiu o quanto você vai pagar de imposto em 2027. Ou seja, nós estamos falando que estamos hoje dia 20 de janeiro. Eu não sei quanto você vai pagar de imposto dia 20 de janeiro de 2027. Pensando em uma estrutura empresarial, isso dá uma insegurança jurídica. Mas assim, inimaginável. Em 2027, nós estamos falando em entrar em vigor o split payment. O split payment presume que operadora de cartão de crédito, bancos, fintechs, todas elas vão reter o imposto devido por aquela operação antes de te repassar o pagamento. Então, hoje, você vende um produto de 100, você recebe 97 porque a empresa ficou com 3%, que é a taxa da máquina do cartão. Tudo bem, você vai, declara o seu imposto, no final do mês você gera a guia e recolhe esse imposto. Split payment, passou o cartão de R$100, R$3 a máquina vai reter da taxa dela, 27,5%, estou colocando aqui, tá, uma hipótese, 27,5% de imposto sobre aquela operação também vai ser retido pelo meio de pagamento e repassado diretamente para o fisco. Ou seja,
Isso vai trazer um impacto no fluxo de caixa das empresas Enorme. inimaginável. Então, vamos falar de uma indústria que compra a matéria-prima para ter o produto final para ser vendido. O quanto isso vai impactar na compra de matéria-prima? Porque ela não vai ter fluxo de caixa para comprar aquele valor à vista. Ou seja, vai aumentar o preço do fornecimento, com isso vai aumentar o custo, vai perder fluxo de caixa. E os bancos ganham. E os bancos ganham. E o Nossa. governo ganha. Pensando no que nos une, né? Que é um movimento de empreendedores, de empresários que cria essa rede de apoio, porque vem informações de todos os lados. E às vezes o empresário ele sofre com a solidão. E agora, como eu tomo a decisão correta? E uma das coisas que nos norteia, esses dias eu gravei com um advogado tributarista, ele falou, Gabriel, eu vejo muitos grupos de networking, alguns deles, inclusive, com valor que é de um apartamento. Eu falei, claro, no Brasil a gente tem a questão da projeção, a gente já fala isso já. Ô, Bruna, um dos nossos diferenciais é ter uma metodologia. E a nossa metodologia tem uma filosofia do ganhar contribuindo. É normal o nosso ser generoso, alguns até demais, que é o que eu tenho conversado com várias pessoas no nosso ecossistema. E ela traz princípios para nós, que é uma atitude positiva. Mesmo em meio a essa situação de muita insegurança. Para nós que temos um modelo mental de crescimento, um modelo mental, enquanto alguns estão chorando, a gente está pensando em como vender lenço. Essa é a realidade. Sim. Qual é a mensagem que você deixaria para a empresária, para a empreendedora, tanto se tiver uma dívida bancária, ou se de repente ela não conhece um Dr. Lucas, para começar a pesquisar, começar a averiguar? A primeira mensagem que eu dou é: informação faz a diferença. Então, a reforma tributária veio para assustar? Tá vindo para assustar todo mundo. E não foi só a reforma tributária, a gente teve um monte de leis bancárias que vieram também para fingir que foi pró-consumidor e que, na realidade, nas entrelinhas, se você ficar inadimplente, você perde seu patrimônio. Já vou falar sobre isso. Mas a pergunta é, vocês estão lendo? Vocês estão sabendo? Melhor lugar para aprender alguma coisa, valor econômico. Desculpa, ali sai todas as notícias que qualquer empresário precisa saber. Então, você não tenho dinheiro para pagar um advogado. Valor econômico, vai estudar. Esse é o primeiro, aprendam a ler o que está acontecendo. Segundo ponto, planejamento. E o planejamento, gente, não é só um planejamento da sua empresa, da sua vida. Tem muita gente que fala, no começo do ano vou para academia, vou para... Tá, começo do ano a sua empresa vai para onde? Porque se a sua empresa que sustenta a sua vida, você tem que saber como é que você vai sustentar os seus planos pessoais. Então, não tem como diferenciar. Eu faço pessoal, mas eu não faço plano empresarial. E a gente precisa colocar no papel. Precisa entender qual foi o lucro da empresa do ano passado. Qual foi o investimento da empresa? Eu ouvi uma vez aqui, falou assim, o ano passado eu não tive lucro porque eu investi. Eu falei, então você precisa de um contador e entender como é que funciona para você investir. Você precisa ter tido no mínimo um lucro ou você então tirou empresa. Mas são esses conceitos. Às vezes é um erro até básico de fala, né, denominação, mas eu vejo que é algo corriqueiro. Então, o primeiro ponto é, gente, existe sim um futuro ótimo pela frente, que é se você se planejar. Então, vamos ser um empresário. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que fazer. Segundo, qual é o objeto da minha empresa? Eu vou vender roupas. Legal. Roupas é algo viável? Muitas pessoas compram roupas? Muitas pessoas compram roupas. Eu vou em quais lugares para vender roupa? Vou numa academia, vou no shopping, eu tenho grupos de mulheres que bebem chá, porque são lugares que eu tenho que cultivar quem vai ser minha clientela, para eu vender minhas roupas. Essas pessoas, quais são o perfil dela? Ela tem muito dinheiro, pouco dinheiro? Preciso entender para ver qual é o valor do meu produto. Aí o valor do meu produto não vai ser só o valor da minha roupa. Esse é um ponto que a reforma tributária está vindo para diferenciar quem vai ser empresário e quem está brincando de ser empresário. Por quê? Porque se você compra hoje uma roupa por 100, você vende por 200, eu escuto assim, doutora, tô ganhando 100 conto de lucro. Aí eu olho e falo, não, você não tá, porque você paga contador, você paga aluguel, mas eu não tenho aluguel. Tá bom, você paga gasolina para entregar. Tem um monte de conta que as pessoas não colocam. E a reforma tributária tá vindo para isso. Qual é o seu verdadeiro custo do seu produto?
E em cima desse custo, vai ter que saber agora o quanto de imposto vai incidir sobre o seu custo, para aí depois você ter o lucro. E aí a pergunta que vem, como é que eu faço, doutora, se eu não tenho dinheiro? Eu vou pegar dinheiro em banco? Você pode pegar. Ninguém está falando em crucificando o banco. Banco existe porque é necessário. A pergunta é, você sabe ler o que está no contrato bancário? Ou você só olha a parcela de uma... eu peguei um contrato de 100 mil, eu vou pagar 10 pau por mês. Tá ótimo, consigo. Mas você leu o custo efetivo do contrato, que não é só 100 mil, que você vai pagar só 10, que tem atualização, que tem juros? E se você ficar inadimplente? Você assinou se pode debitar automaticamente da sua conta agora? Você assinou que até 20 salários mínimos ele pode pegar o dinheiro que tiver na sua conta? Você assinou que, inclusive, ele pode pegar o seu imóvel como garantia? Olha o tanto de coisa que é informação. Entende? Que não é apenas você contratar um advogado ou não. É você estar informado e, principalmente, muitas pessoas sabem ler, Gabriel. Poucas pessoas sabem entender. E isso é a positividade do nosso mundo a partir de 2026 é o seguinte. Se você quer ser empresário, seja. Mas entenda que ser empresário não é só vender um produto. É se informar. Essa vai ser o seu diferencial. Quanto mais informado você estiver, quanto mais planejado você estiver, mais sucesso provavelmente você vai ter. Nós há pouco estávamos aqui gravando em um projeto que eu participo, que é o Move Oncast. Tinha uma sumidade da área de bureau de crédito, Bank as a Service. Ele representa o Brasil em milhares de empresas. Vou deixar um abraço aqui para o Fernando Manf, que é um grande parceiro. Ele falou, olha, quando o advento da inteligência artificial chegou, eu entendi que ela tem 3 As. Primeiro, assusta, depois apaixona e, se você for inteligente, aproxima. Só que o que eu fiz? Eu investi 50 horas de cursos em várias instituições para eu minimamente entender o que faz uma IA. E, Lucas, como é gostoso te ouvir, como você consegue, com a sua cautela e um coração nobre, né, doutora, trazer a informação de uma maneira organizada. E você comentou que existe um empresário profissional e o empresário intuitivo. Isso ficou muito na minha cabeça. Eu queria que você explicasse para nós a diferença. Aproveitando o que a Bruna mesmo trouxe, o empresário profissional, ele entende que não necessariamente ele precisa ter todos esses conceitos na cabeça, mas ele precisa ter alguém que saiba isso por ele. Então, trazendo um pouco do BNI para a nossa conversa, o empresário profissional, ele precisa ter a noção de precificação, do quanto que ele precisa saber sobre reforma tributária, ele precisa saber minimamente sobre os contratos bancários que ele está assinando, porque como a Bruna disse, hoje tem contrato que fala o seguinte, em troca do menor juros, você assina esse aqui. O empresário intuitivo, ele fala o seguinte, pô, tem um financiamento que me custa 10% de juros ao ano, e tem esse outro aqui que ele tá me cobrando 5%, eu vou no de 5%. A diferença maior, acho que do profissional e do intuitivo, é olhar além dos juros, além do preço que ele vai colocar como preço final do produto dele, é entender como chegar nesse valor de produto final, como saber fazer as melhores escolhas. E para isso ele tem 2 opções. Ser uma Bruna, que está há 20 anos fazendo pós-graduação, mestrado... E dando aula. Ou ele pode se aproximar de pessoas que tenham essa competência e fazer o que ele faz de melhor, que é ser um empresário. E eu digo isso para os meus clientes. Eu falo, olha, se eu entendesse de indústria de fundição, que é o meu último cliente, ele tem uma indústria de fundição, ele funde aproximadamente 10 toneladas por semana de ferro. Então, assim, é muita coisa. Uau. E aí, na nossa reunião, ele estava falando sobre liga metálica e não sei o quê, porque eu também sou técnico em química. Apesar de ser advogado tributário, eu tenho técnico em química. E a gente ficou conversando. Falei, se eu entendesse 1% do que você está falando, talvez eu não fosse advogado tributário, eu fosse
dono de uma fundição que fatura milhões. Mas eu escolhi. E eu sou bom no que eu faço. Você é bom no que você faz. Você está querendo ser bom no que eu faço. E deixando de lado o que você faz. Então, ele deixa de fazer reunião com o melhor cliente dele para resolver um problema tributário, para resolver um problema bancário. Essa eu acho que é a grande diferença entre o profissional e o intuitivo. Ele acha que ele está resolvendo alguma coisa e, na verdade, ele está só se afundando mais, não é, Bruno? Mas eu acrescento ao ponto da estruturação das empresas, né? Eu vejo muitos empresários que eles não entendem que eles são bons em alguma coisa no sentido de quê? Vou dar um exemplo básico do meu pai, que eu adoro falar do meu pai. O meu pai é um ótimo vendedor. O cara vende, se quiser, ele vende. Mas se você virar e falar assim, você entrega amanhã? Entrego. Ele não perguntou para a produção. Ele não perguntou para a logística se tem caminhão disponível. Ele não perguntou se o cara que veio o caminhoneiro que chegou já fez os 11 horas de descanso. Ele só falou que vai entregar. Uhum. E aí, ele acaba com uma estrutura de um processo dentro de uma empresa. Então, o que eu vejo, quando ele fala da questão do empresário profissional e intuitivo, o cara que é profissional, ele sabe o que ele é bom. Ele é bom em vendas. Então, eu vou trabalhar com vendas. Lógico, quando tiver reunião de comitê, eu participo. Mas eu vou contratar o cara que é melhor em RH, melhor em logística. Vou delegar e eu contrato um cara para fazer processos. Porque eu vou falar, o meu pai não manja nada de processos. Ele entende de vender tambor. Isso que ele entende. Ele sabe fazer cálculo e vender tambor. Mas ele não fala se... Ah, mas e o frete? A gasolina aumentou? E não sei o quê. Não, vamos entrar em licitação que eu quero vender. Mas você parou para verificar se o valor colocado na licitação real... Não, mas a gente ganha no volume. Mas será que... Tem de empresário tomando prejuízo, achando que tá lucrando. E eu não tô falando de empresas pequenas, tá? Não, muitas. Empresas grandes. Lucas, uma gestora, uma Cilevo, me contratou para ajudar na arquitetura. Eles têm uma construtora. O roadmap para dezembro de 2027 são 2 bilhões. Ela falou, Gá, eu te conheço há 8 anos. Antes do mestrado, você fez um MBA na GV. Você é maluco, cara. Você lê todo dia. Eu falei, leio. Por quê? Porque eu sei no que eu sou bom. Eu sei aonde estou colocando a minha força. Isso é propósito. Sim. Viraram para mim e falaram, Gabriel, você pode ser presidente do BNI, que é do Olimpo. O que tem que fazer? Ah, tem a pauta. Eu falei, isso é da hora, eu faço no podcast. Ah, não, você tem que ser o VP, analítico, a contability, o link. Falei, gente, vai dar ruim. Eu não sou. Não sou a Paola, não. O povo ria. E falei, detalhe, eu não assumo se o Jorge não assumir comigo. É. Não, você não pode fazer isso. Tudo bem, não posso? Então não vou. Porque às vezes eu percebo que as pessoas, além delas fugirem das conversas difíceis, elas não têm clareza de quem elas são e o melhor, de quem elas não querem ser. Ah, isso é fato. Porque o grande caminho... Eu tive um professor, Bruna, ele foi uma bênção na minha vida. Eu, durante 16 anos, trabalhei em agência de modelos. Comecei como office boy, saí como gerente de gestão CFO. Aí eu fui para um MBA da GV. Ele dava aula de PNL. Ele falou, gente, a programação neurolinguística te ajuda a se entender por dentro. A pergunta da vida, o que eu agradeço por não ser? Comecei a entender de DISC, Enneagrama. Falei, cara, eu sou uma pessoa executora e comunicadora. Me vim com planilha. Ah, meu Deus, mas você tá maluco? Eu tenho as pessoas abençoadas do meu lado. Bruna, resumindo tudo, o quanto que o autoconhecimento te ajudou a você chegar nessa versão maravilhosa, inspiradora, deu um game change no Power, o que vocês estão fazendo lá. Eu já fui em 2 reuniões, tenho um carinho muito grande para as pessoas que estão lá. Deixa até um abraço para o Emerson. Mas o autoconhecimento para você na prática, ali na Radial Leste, o que mudou na sua vida? A primeira coisa que eu aprendi quando eu sofri, e aí com o sofrimento me levou para o conhecimento, foi decidir e entender o que eu não quero na minha vida. Quando eu passei por esse término de noivado, eu passei por um relacionamento absolutamente abusivo e agressivo, psicologicamente. Mas na minha cabeça, eu não fazia noção nenhuma do que era isso. Então, era só mais um relacionamento que não deu certo. E na terapia, eu fazendo terapia, porque eu sempre fiz terapia desde os 11 anos, eu comecei a entender por que eu me perdi, por que eu perdi o brilho, por que não sei o quê. E aí a minha madrinha falou assim, o que você não quer na sua vida?
Eu falei, não, eu sei o que eu quero. Ela falou, pouco me importa saber o que você quer. A minha pergunta é o que você não quer. Aí eu falei, eu não quero gente mentirosa. Eu não quero falsidade. Eu não quero pessoas que me agradem. Então, tá melhorando. Então, se você não quer tudo isso, por que você aceitou isso? O que você estava querendo preencher na sua vida? Aceitando migalha. Falei, pelo amor de Deus, né? É 3 tapas na cara. Aí, 3 meses de meditação, escrevendo em diário, porque eu escrevo em diário sempre, tá? Todo santo dia eu escrevo o que eu sinto, porque é difícil saber o que você sente, porque pessoas racionais demais fingem e escondem o sentimento. E aí, eu entendi que, na realidade, eu estava numa fuga interna de que 30 anos de idade eu tinha que... Porque eu sou metódica. Então, com 30 anos, eu ia ter meu primeiro 1 milhão. Eu ia casar. Eu ia, com 33, ter meu filho. Já estava tudo esquematizado na minha vida. E Deus rachando o bico lá de cima, né? Porque achei que eu era... Pá! E aí, o que veio? Me perdi. Entrei numa depressão que não sabia o que era depressão também. Porque pro meu pai, depressão é quem não tem boleto para pagar. Coisa de japonês, gente, esquece. Nem julga, só ri. Porque é a vida, entendeu? Mas, assim, entendo o pensamento dele. Eu tenho tanto boleto pra pagar que eu não tenho como ter depressão. Ele sempre fala isso pra mim. Só que eu não sabia o que era tudo isso. Então, eu tenho pais que são extremamente conservadores e tal. E na hora que eu entrei no que eu não quero, entrar nesse autoconhecimento, eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa dor? Eu vou ajudar outras mulheres a saírem dessa dor. E aí, eu comecei... Fui chamada para uma entrevista, nem sei como, na Gazeta. E aí eu conheci uma mulher que chama doutora Carla Góes, que ela passou por violência doméstica e fundou o Instituto Um Novo Olhar, que é o instituto que faz a recuperação da face das mulheres. E aí ela me chamou, ela falou, Bru, tô montando um instituto, você consegue me ajudar? Falei, vamos. E aí ali eu entendi que tudo que eu passei, eu precisava... Eu penso muito, eu acredito nisso, que Deus permitiu com que eu passasse nisso porque eu precisava evoluir. E evoluir em 2 pontos. Primeiro, porque eu julguei a minha mãe a vida inteira por eu achar que eu era melhor do que ela. Por todos os passados e dores que ela passou. Que eu achava que eu tinha amor próprio e ela não tinha. E quando eu me vi, eu não tinha nada de amor próprio. Então, para mim, foi necessária essa experiência. Porque aí eu consegui alinhar com a minha mãe e entender que a minha mãe veio primeiro. E depois eu consegui mostrar para as mulheres e começar a estudar o que era violência. E a partir disso eu comecei a falar cada vez mais do que eu vivia. Do tipo, se você engravidar e engordar, eu te largo. Mulher que tá grávida não pode ter relação sexual que é nojento. E eu achava que isso era cuidado, achava que isso era coisa de menino, sei lá. E na hora que eu comecei a contar isso para as pessoas, e as pessoas começaram a falar, isso é violência. Isso não é amor, isso não é carinho. Você não pode aceitar isso. E aí eu falei, poxa, eu vou comentar isso com outras mulheres. E foi nesse momento que quando eu compartilhava com outras mulheres, as mulheres falavam assim, eu também ouvi isso. Isso é violência? Isso não é bom? Isso não é cuidado? Aí eu falei, cara, não é. Então vamos estudar o que é. E aí eu comecei a entender o que era. E depois disso eu entendi, se isso é violência, eu não quero. A partir desse momento na minha vida eu entendi o que eu não queria. E aí sim eu comecei a entender o meu propósito de vida. E foi assim que eu acho que a psicologia, o estudo, o desenvolvimento pessoal me trouxe para quem eu sou hoje. É honroso e, ao mesmo tempo, sutil e delicado. Porque a primeira vez que me apresentaram o livro de comunicação não violenta, Lucas, minha vontade foi tacar na cabeça, né? Eu falei para um professor, professor, você acha que eu vou usar isso lá no Império de Casa Verde, no meio da avenida? Ele falou, você vai, cara. Você vai observar as coisas, você vai nomear os sentimentos, você vai entender suas necessidades. E o mais bonito, o pedido não é ordem. Falei, professor, você está viajando. Meu último ano de avenida foi 2020. Lucas, eu amo a minha esposa, eu amo meus amigos, eu amo o Beni, mas só quem já desfilou no carnaval, cara, sabe o que é uma bateria de escola de samba. E eu sou cristão de berço, mas até então eu tava naquele modelo híbrido, sabe? Um pouco lá e um pouco cá. Aí de 2020 pra cá, Deus me chamou no canto e você sabe que a hora que o calo aperta... Eu tava na avenida, no meu penúltimo ano de carnaval, quando vai chegando nessa época do ano, né, que os ensaios, para alguns é festa, para outros é vida. Uhum. E eu desfilava no meio de uma galera que era de Gaviões da Fiel, poucas ideias que nem eles falam. E aí o ensaio rolando, e tem pessoas ali que elas não podem errar.
E um grande amigo meu, ele errou. Só que só eu e ele percebeu. Na hora ele olhou assim pra mim, falei, ó, eu observei, foi um barulho a mais, você deve estar sentindo uma raiva desgraçada, vamos passar, ninguém vai falar nada. E a gente passou. E detalhe, isso foi na avenida, tá? E os nossos surdos, eles tinham os microfones. Aí desfilou, acabou o desfile, a bateria tirou nota máxima, a bateria do Império, é uma sumidade no carnaval. Ele virou pra mim e falou, cara, isso aí que você usou na avenida é o que você estuda tanto? Bruna, mas foi um chacoalhão. Porque eu comecei a perceber, doutor Lucas, que a vida ela vai dando sinais. O ano passado, por exemplo, o Marcos Piangers, que fala de paternidade, eu falava, ai meu Deus, cara chato. Um amigo meu virou, Gabriel, a gente quer que você escreva sobre as ambivalências de um filho de mãe solo pela cosmovisão de pesquisa. Eu falei, pô, da hora. Peguei uma meta-análise, 300 mil pessoas, 148 estudos, 53% das pessoas que não têm uma rede de apoio têm probabilidade de mortalidade. É pior que tabagismo, cigarro e a falta de atividade física. A gente começa a ver que a vida dá sinais, né, doutora? A gente começa a observar, a gente começa a ter esses chacoalhões. Eu vou te fazer uma pergunta que quem não te conhece na essência deve fazer todo dia. Doutora Bruna, você tem raiva de homem? Cara, tem muito homem que acha que eu odeio homem. Mas, na realidade, eu não tenho raiva de homem. Eu tenho raiva das atitudes das pessoas. E isso pode ser de homem ou de mulher. E eu não sei nem se a palavra é raiva, mas é não me conformar com as atitudes, com a falta de responsabilidade sobre os atos. Mas eu não tenho raiva porque da mesma forma que eu enxergo a dor de uma vítima, eu também não julgo. Lógico, primeiramente eu sempre julgo, todo mundo julga porque eu não sou santa, tá? Mas eu não julgo no sentido de falar, cara, esse cara é um monstro. Muitas vezes eu faço uma análise e às vezes quando eu tenho a oportunidade de perguntar, eu falo, como foi a tua mãe e teu pai? E por que eu faço essa pergunta? Porque a gente repete padrão. E eu vejo que muitos homens que são agressores e que falam essas barbárias são homens que tiveram pais que tiveram um relacionamento extremamente agressivo, pessoas imaturas, adultos infantilizados que vieram a ser pais e acabaram mostrando para aquele menino que aquilo era ser adulto, que era ser agressivo, violento, impulsivo, mandar, que quem paga manda. E que você é minha porque eu sou homem. Isso, a criança não nasce com isso. A criança escuta isso, aprende isso. E muitas vezes esses homens são fruto disso. Então eu não tenho raiva de homem. Eu tenho muito mais vontade de entender o que eles fazem e o porquê fazem. E tentar mostrar para eles que vocês podem não gostar do que escutam de mim. Quando eu falo sobre os direitos, como eu falo, né? Mas vocês deveriam ouvir e refletir. Porque a gente faz e fala a frase racista, machista, constantemente. Eu falo. Porque a gente escuta desde criança e a gente nem percebe porque na nossa cabeça não é machismo, não é preconceito. Porque é normal, não me atinge, então é normal. Mas a pessoa que está do meu lado pode. Então, quando alguém fala isso pra mim, fala, Bruna, eu não gostei. Aí fala, mas eu não tive intenção. Não, tudo bem. Mas eu não gostei, eu me ofendi. Então, quando eu falo para uma mulher sobre os direitos dela e o homem fala, elas estão querendo se encostar, estão querendo pensão. Não, você não tem que escutar sobre isso. A pergunta que você tem que fazer é, eu estou fazendo o meu papel de pai quando eu coloquei um menino no mundo? Ou eu estou repetindo o que o meu pai fez comigo? Se vocês mudarem a perspectiva quando olharem para mim falando sobre o direito de uma mulher, sobre o que você está fazendo com a sua responsabilidade, talvez as pessoas mudem o conceito de eu odeio o homem, entendeu? Mas eu não odeio, gente. É uma pergunta profunda e delicada, porque cada vez mais eu observo os homens frágeis. E essa fragilidade tem aumentado muito com o advento das redes sociais. Costumo dizer, quando profissionais me procuram, Gabriel, tô com uma estratégia de ir pro digital, tô com uma estratégia de até gravar um podcast. Eu falo, qual é a mensagem que você carrega? Porque, às vezes, o que você está buscando é só uma aprovação. É só uma necessidade de aceitação. Como diz um psicólogo amigo meu, as crianças vão crescendo, só mudam os brinquedos. Eu conversei com uma pessoa do Beni, doutora, que eu acho que eu até passei um pouco
ponto. Eu falei, será que você é uma pessoa gays ou você só quer estar no Networks Notáveis para aparecer? Ela fez assim para mim. A gente parou de se falar, é claro. Nós temos esse lado. Mas eu juro, na hora que eu fui dormir, primeiro eu pedi perdão para Deus, mas eu acho que eu precisei falar algo que muda, porque as nossas intenções, elas são julgadas. E falando sobre intenção, Lucas, você é pai. Sim. O que a paternidade mais ensinou na sua vida e que mudou o seu jogo pessoal, profissional? Muda, né? Muda tudo, né? Muda. E eu vou falar pra você que não foi uma mudança tão radical, mas ela é uma mudança constante. E hoje, pela manhã, eu estava conversando com a minha esposa. Nós estamos numa fase de rebeldia da pequena. Então é assim, não vou fazer, você não manda em mim, por que quando você fala eu tenho que fazer e quando eu falo você não tem o que fazer? E ela tem 4 anos. Só que aí é um pouco do que a Bruna falou. Ela tá repetindo o que ela vê. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Então, ela tá reproduzindo o que ela vê de mim. Então, me trouxe uma reflexão no seguinte. Ao mesmo tempo que ela é quase que um espelho meu, né? Porque ela reproduz muito do que ela vê e não do que ela ouve necessariamente. Mas principalmente me trouxe uma reflexão que é: eu não tenho controle sobre ela. Ela é um ser humano independente da minha vontade. E isso me trouxe uma reflexão muito grande, porque enquanto vocês estavam falando aqui, e a Bruna comentou que o pai dela era uma pessoa muito controladora, muito pulso firme, e você também falou da questão do DISC. Agradeço, você me encaminhou, eu fiz o teste, dei uma olhada. Caminho sem volta, tá? E eu dei uma olhada muito rápida. É muito bom. E me trouxe um panorama ali do seguinte: eu sou uma pessoa muito analítica, eu sou uma pessoa muito racional. E quando as coisas saem do meu controle, muitas vezes eu travo. Então, se eu não tenho controle, porque eu sou o cara da planilha, igual você falou, eu sou o cara da planilha. Eu fui secretário tesoureiro numa época em que o BNI era no papel. Tá? Era como se fosse post-its que a pessoa escrevia à mão, a referência. Você não entendia as unidades de educação, ela escrevia à mão e te entregava um papelzinho. Na época em que eu fui secretário tesoureiro, o grupo tinha 35 pessoas, você imagina. Se fosse uma referência por pessoa, eram 35 papeizinhos que eu tinha que ler e lançar, né? Em conjunto com o vice-presidente. Então, no Excel, tá? Então, eu tinha esse controle, eu cuidava das finanças, e quando as coisas saem do meu controle, eu travo. Então, ontem e hoje eu tava refletindo, eu falei assim, cara, eu não tenho controle nenhum sobre minha filha. Só que ela ainda é minha filha, é o amor da minha vida, e eu preciso fazer alguma coisa por ela, nem que seja um direcionamento. Porque se eu não posso controlar, eu posso direcionar. Mas será que eu quero só direcionar? Né? Então eu acho que essa reflexão é o que está mais latente em mim hoje do seguinte. Se as coisas não saem da forma com que eu planejei minimamente, ainda assim eu posso ficar feliz, eu posso me satisfazer com elas. Então eu acho que hoje essa questão da paternidade está refletindo para outras áreas. Porque minha filha me faz feliz mesmo quando ela é malcriada, mesmo quando ela me questiona. Até porque fui eu que ensinei ela a questionar. E a conversa em casa sempre foi muito assim. Você vai fazer por isso. Então, eu sempre dei uma justificativa do porquê. E hoje eu tô sendo cobrado, porque tem coisa que não tem o porquê fazer. É assim, você tem que me obedecer porque eu sou seu pai. Uma das coisas que eu mais percebo
E isso é tão sensível que eu vou falar, porque a quem muito é dado e dado é cobrado, né? A gente começa a pesquisar, observar as pessoas. O lugar hoje que eu vejo que tem mais pessoas doentes são dentro das igrejas. Em dezembro eu me formei na teologia e o meu objeto de pesquisa é a teologia bíblica do trabalho. A pessoa ela pode olhar para o trabalho pelo tripalho do latim, se aquele esforço, aquela tortura, tudo é difícil, tudo reclama, tudo é um complexo. Eu digo que o pessimista ele enxerga o problema na oportunidade, o otimista ele enxerga a oportunidade no problema. E tem o trabalho pelo hebraico, que é avodá, que eu entendo que tudo que eu faço profissionalmente é para um bem maior. Então, um americano, ele chama o domingo de Sunday Service. Eu vou lá servir porque eu encontrei uma pessoa que me inspira, eu encontrei uma pessoa que me eleva. E eu não sei se vocês já perceberam pessoas com olhos curados. Porque ainda mais você como mulher, Bruna. Tem pessoas que te olham que você sabe que tem a maldade no olhar. Tem um olhar do tipo... uma outra intenção. E tem pessoa que olha com admiração. Eu me questionei muito, Lucas, na questão da parte comportamental, porque o DISC ele traz as ambivalências observáveis do como. O grande segredo é quando a gente desce para entender os 7 porquês, os motivadores. Então, tem pessoas que elas são apreciativas. Ela tem um nível de atingir um dia de cada vez, que para quem é muito ativo, um econômico muito alto, é mais desafiador. Nós gravamos aqui com o Roger, ele é do BNI Visão. Ele trabalha com alquimia, com incenso, 30 anos no mercado corporativo, né, Eric? Eric é um amigo nosso aqui do estúdio. Nossa, você vê ele falando, Bruna... é num lugar de transcendência. Quem tem um econômico na tampa é desafiador. Parece que não vive no mesmo mundo que a gente. É uma outra cosmovisão. E de repente você vai para um outro motivador, que é um individualista. É aquela pessoa que a opinião dela é importante. Eu assessoro uma contabilidade, estava fazendo um xadrez de gente, né? Eu cheguei para o senhor da contabilidade e falei, essa sua colaboradora... sempre pergunta a opinião dela, mesmo que você não queira saber. Por quê? Porque o individualista dela é forte. E cara, além de tudo, por ser mulher, que tem sabedoria, tem sentido, tem intuição, o lado direito do cérebro é muito mais preparado que o nosso. O homem, ele tem o lado esquerdo do cérebro mais aguçado. A gente tá pronto pra caça. Sim. Aí tem motivadores de generosidade, de status, aquela pessoa que quer ser pra fora. Então, esses instrumentos científicos, a gente diz no autoconceito, que são 3 ambivalências para se perceber. Como eu me percebo, como a ciência me percebe, como o outro me percebe. Pra gente, infelizmente, gente, estamos nos minutos finais aqui. Eu sei que daria pra gente esticar esse papo bastante. A Brené Brown, ela tem um livro maravilhoso que chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. E ela fala, você pode ler o que quiser sobre paternidade, você pode estudar sobre maternidade, 80% é neurônio espelho. Se as palavras convencem, né, doutora? O exemplo arrasta. Pra gente arredondar, eu queria fazer um bate-bola com vocês. Fizeram um estudo com Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, Joel J. Eles falaram que se tivesse que escolher uma habilidade para desenvolver de 2026 a 2030 é a tal da comunicação. Há quem diga que fala bem, quem pensa bem. Para vocês, um bom comunicador, uma boa comunicadora, o que precisa fazer? Olha, você falou do livro da comunicação não violenta. Eu já li ele umas 3 vezes e sempre não entendia nada. E aí eu estava no Petar no começo do ano. Para quem não sabe, o Petar é um lugar que tem um monte de caverna em São Paulo, que todo mundo deveria levar as crianças e também, porque é muito legal. E aí conheci uma menina, ela falou, eu tô lendo um livro da comunicação não violenta. Falei, quando alguém fala um livro, eu leio, né? Eu tenho problemas. Tô lendo. E para mim, um bom orador precisa falar com empatia e compaixão. Essa palavra me tocou muito. E eu sou uma pessoa que eu sou uma ótima oradora. Falo muito bem sobre direito, sobre a minha vida. Mas eu não falo com compaixão muitas vezes no meu dia a dia. E na hora que eu li isso, eu falei, eu vou mudar. Então, 2026 para mim é aprender a falar com compaixão. Para mim, aquele que comunica bem é o que faz ser entendido.
não é o que fala bonito, não é o que tem a melhor proficiência, não. E eu acho que isso o BNI trouxe muito para mim. Por ser uma pessoa muito racional e talvez até intelectualizado demais, o juridiquês é aquela coisa que vem na ponta da língua. Mas se para quem eu tô falando não está entendendo o que eu estou falando, não tem comunicação. Porque a comunicação, ela é sobre o que você entende do que eu estou falando e não sobre o que eu estou falando. Então, se o que eu estou falando está chegando no seu ouvido sendo processado, aí sim eu estou sendo um bom comunicador. Se eu estou só falando aqui palavras bonitas, com entonação, com gesticulação, e você não está entendendo nada, não está havendo uma comunicação. Está vendo aqui uma falação, uma abrição de boca com emissão de sons. Então, eu acho que a comunicação é isso. É sobre o que você faz entender e não necessariamente sobre o que você está falando. Nesses 11 meses, últimos 11 meses, muitas pessoas do BNI passaram por aqui. Graças a Deus. A minha meta é gravar 100 episódios com membros do BNI. Já estamos com 48. Vocês trouxeram grande alegria para mim. Vocês perceberam que em vários momentos eu me emocionei, deu risada. E tem muita gente do BNI, não só de São Paulo, do Brasil. Hoje em São Paulo são 34 equipes, quase 1.500 membros. Nos acessam, né, através das redes sociais. Queria que vocês, pela experiência, pelo tempo, palavras verdadeiras resistem ao tempo, se pudessem deixar uma mensagem para os membros do BNI do que dá certo, do que não dá certo e o que mudou o jogo para vocês dentro desse ecossistema, eu ficaria muito grato. O que dá certo no BNI é você literalmente aplicar a filosofia contribuir para ganhar. Eu sou uma pessoa que muitas vezes recebo xingo e tenho várias figurinhas no WhatsApp do tipo, a Bruna não lançou de novo. Mas eu tô sempre nos 100 pontos, ou 95, porque às vezes a Kátia rouba de mim. Mas mesmo eu esquecendo de lançar, eu tô ali. E por que eu tô te falando isso? Porque eu não me importo em estar no verde, no sentido de quero que meu nome apareça lá. Eu tô preocupada em doar. E por que eu tô preocupada em doar? Porque eu sou boazinha? Não, porque eu tenho... E eu literalmente aplico isso. Quando eu dou pro universo, o universo traz para mim. E isso é uma filosofia minha no meu dia a dia, na minha vida pessoal, com meus amigos. Eu acredito nisso. E essa filosofia do BNI, você tem que viver. Não é chegar lá e falar, você pode me indicar para os outros? Eu não vou te indicar, meu amor. Eu primeiro tenho que entender quem você é. Saber se eu gosto de você. Saber se você bate com as filosofias que eu tenho de vida. Porque todas as pessoas que eu referencio, vai por mim, não vai te perguntar se você é bom ou não. Porque sabem que para passar pelo meu critério, você aguentou muita coisa, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, no sentido, eu sou sincera demais, eu falo o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, as pessoas sabem que quando a Bruna referencia é porque já passou pelo meu critério. Então, para você viver BNI, entender e aplicar e ter sucesso no BNI, é literalmente aplicar na sua vida a filosofia. Que isso simplesmente vai dar resultado. Eu estou 12 anos no BNI, né? 2014 eu entrei, nem sei, 12 anos, né? 12 anos no BNI. E são 12 anos que quando eu entendi a filosofia, que não era só quero receber... Eu já fiquei 6 meses sem receber referência. Mas eu sempre dou referência toda semana. E por que eu fiquei 6 meses? Aí eu fui olhar. Eu deixei de fazer 1 a 1 porque eu estava fazendo dissertação. Deixei de fazer não sei o quê porque eu estava trabalhando, não estava conseguindo. Então a culpa é minha. Responsabilidade minha, resultado meu. Então entenda, a metodologia funciona desde que você aplique. E não é só para a BNI. É para seus clientes e na sua vida. Bom, eu estou indo para o meu 10º ano. Então, eu entrei em 2016. Nesses 10 anos, o que eu deixaria de mensagem para os novos membros ou até para os membros atuais é: a metodologia funciona, tudo tem um porquê. Se você entender o porquê da metodologia, ela fica fácil de ser aplicada. E leiam os seus traffic lights,
porque o seu semáforo, né? Porque ele diz exatamente os porquês. Então, se você olhar lá que você está com poucas referências, olhe o seu número de 1 a 1. Porque ou você está fazendo pouco ou está fazendo errado. Porque se você está fazendo muito 1 a 1 e não está recebendo referências, você provavelmente não está se comunicando. Ou você não está sendo claro sobre o que você faz, ou você efetivamente tem uma profissão muito complexa das pessoas entenderem ou de referenciarem. E aí talvez o BNI não seja para você. E tem ambivalências, né, doutor, entre produtos, serviços, uma coisa... Eu ouvi algo bonito semana passada. Uma coisa é você vender um brigadeiro, outra coisa é saber para quem você vende um brigadeiro. Exato. Vamos falar a verdade, um serviço de arquiteto, de um psicólogo, de um veterinário que hoje, para muitos, é o novo pediatra. Sim. Um advogado ou advogada, é algo que vai trazer muito o tal do VCR, né? Eu preciso entender a visibilidade da pessoa, a credibilidade que traz uma reputação, se teve rentabilidade, se foi uma rentabilidade honrosa, se não se torna também um traço de sangue. A pessoa está há muito tempo num ecossistema, tem resultado, mas não é aquele tipo de pessoa que a gente quer estar ao lado, né? E aí eu acho que esbarra muito de novo na comunicação. Porque se o seu público não está ali, você está se comunicando com quem você não deveria. Então você não está se comunicando. Teve uma oportunidade em que tinha um cliente meu que eu levei como convidado. E uma das pessoas pediu assim: eu quero falar com o gerente geral do Sonda Supermercados. Eu estava sentado na mesa com o meu convidado. Ele virou e falou assim: eu posso passar? É porque eu conheço o Sonda. Olha só. Ele falou: não é o gerente, é o Sonda. Ele faz sauna comigo toda semana. Eu posso passar a referência? Eu falei: pode. Era uma pessoa que eu conhecia e sabia que podia receber essa referência. Então, funciona. Faça pedidos de referência específicos, até compartilhar aqui. Tanto eu quanto a Bruna, nós temos uma certa dificuldade em fazer pedidos de referência, porque eles são complexos, né? Então, façam pedidos mais específicos possíveis, leiam seus traffic lights, porque ele diz aonde você está errando, onde você pode melhorar ou no que você está fazendo certo. Eu posso só uma última dica? É o seguinte, e tem um mentor dentro do BNI. Porque quando você está no BNI há muito tempo, você entra numa zona de conforto. E a zona de conforto faz com que você se ache o máximo, que você sabe tudo. E muitas vezes, uma pessoa como eu, por exemplo, nunca sou criticada porque as pessoas têm muito respeito ou medo de falar comigo. Medo. E aí você não recebe crítica, então você acha que você é muito boa. E aí a gente tem uma dinâmica no nosso grupo, que às vezes você tá irritado com alguma coisa, você fala: cara, quero fazer uma conversa com o grupo inteiro e falar o que tá acontecendo comigo. E eu fiz essa conversa e parece que foi engraçado, porque ninguém esperava o que eu ia falar. E aí eu falei: gente, não tô recebendo referência, eu preciso que alguém me critique. E aí eles começaram: porque você parece que você é grossa, que você parece que você é cara, parece que começaram a... Eu falei: tá bom, anotei, ótimo, que eu vou melhorar, pum, demorou, quero um mentor. Kátia Navarro foi minha mentora. A gente fez esse aqui com o Lucas ano passado, né? Foi e aí finalzinho de novembro. O Lucas falou: eu quero a Bruna pra ser minha mentora. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem alguém que a gente admira e que a gente sabe que irrita a gente muitas vezes, e que é a sinceridade, é a pessoa que não vai passar a mão na sua cabeça. E quando ela faz isso, você não fica na zona de conforto. Então aprenda a sempre ter um amigo do BNI que te irrita. E eu só tô aqui por conta da Bruna. Porque um dos puxões de orelha que eu tomei do grupo foi: você precisa de presença digital. Então aqui é quase que um pontapé inicial para essa presença digital. A rua mais movimentada do mundo é a internet. Com certeza. E se o sábio não se posiciona, infelizmente, atualmente ele abre espaço pro idiota. Eu quero dar a honra a quem merece honra nesse momento. Deixar um abraço primeiro, Eric, pro Olhar Cínico. É um estúdio que tá com a gente
ao longo de uma jornada muito intencional. São quase 100 episódios gravados em menos de um ano. Às vezes a gente se acostuma, sabe, doutora? Eu lembro um dia que eu subi as escadas para gravar e minha voz fechou. Mas não saía nem bom dia. E eu olhei para o Eric, que é um dos grandes gestores, faz parte do ecossistema do Papo de Progresso. Falei, cara, como vai ser hoje? Porque eu não tenho voz. Às vezes a gente negligencia as coisas boas. Então quero deixar um abraço pro Eric, pro Márcio, pra Mike. Esse ano de 2026, com certeza já tá muito especial, já tá sendo muito especial. Quero deixar um abraço pra Lufema Consórcios. Eles são parceiros, são grandes apoiadores de todo o ecossistema do Papo de Progresso. Jorge, Arthur, Alessa, Igor. Conhecido de vocês, hein? Emerson Polares, da Polares Turismo, meu grande amigo. Pensou em viagem de negócios ou viagem para dar uma desestressada, para contemplar? Fala com o Emerson. O Emerson tem uma estratégia muito intencional para você, tanto no Brasil como fora. Ele tem uma expertise super diferenciada na Europa. Conversa com ele que vai dar certo. E esse ano, chegando no executivo, a nossa primeira empresa, a Vroom Parts, com o meu querido Bruno. Ele tem um grande diferencial em e-commerce. Então, se você se posiciona na Shopee ou em algum desses meios de compras, fala com o Bruno, que o Bruno, além de te oferecer peças, pode te ajudar a vender e precificar melhor. Aqui eu vou seguindo a nossa filosofia, que é o progresso para benefício de muito. E para finalizar a nossa pauta global aqui do Papo de Progresso, Lucas, em 15 segundos, para você, o que é um bom papo de progresso? Planejamento e execução. Uau! Eu não preciso nem de 15 segundos. Eu acho que planejar e executar... Para mim, um papo de progresso, cara, é a troca. É a troca de comunicação e o sincericídio nessa troca, sabe? É não ter as máscaras. Joga a máscara de lado e fala, porque você vai receber e esteja aberto para ouvir também e doar. Isso acho que é o papo. Obrigado, gente. Para você, espectador, nunca se esqueça, mudanças estruturais são gradativas. As pessoas que chegaram onde estão, elas começaram de onde estavam. E o nosso progresso é sempre para benefício de muitos. Um abraço e até mais. Valeu!